For escolhido como tema o livro do profeta Isaías, versículos de número 18 e versículo de número 19. E diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porém caminho no deserto, rios no... Amém? Eu confesso a vocês que esta semana eu compartilhei alguma coisa com Daniela sobre esse dia, sobre esse momento. E quando eu pensava sobre esse dia, eu estava buscando de Deus uma direção para ministrar aqui. Tem uma série de preocupações que permeiam, que passam pela nossa mente quando a gente vai ministrar. Por quê? Porque, primeiro, há uma expectativa da liderança. Os líderes do ministério jovem desta igreja se prepararam durante meses, se prepararam durante um tempo para que chegasse esse dia. E eles têm uma grande expectativa. A igreja local tem uma expectativa. Mas também eu não posso permitir que a expectativa da igreja local, a expectativa da liderança também esteja desconexo com aquilo que o Espírito Santo ministra ao meu coração. Aquilo que Deus me diz, e eu começo a entender que Ele é quem está direcionando para ir para aquela direção. E eu não posso começar esta mensagem sem fazer aqui uma breve avaliação sobre o momento. Eu quero fazer uma breve avaliação sobre o momento em dois aspectos diferentes. Primeiro, nós estamos num momento de grandes mudanças, de grandes transformações. As mudanças que nós estamos vivendo nesta época, elas estão acontecendo muito rápido, muito mais rápido do que em décadas anteriores. No século passado, para ver uma grande transformação, demorava-se 40 anos para ver transformações significativas na Terra. No início do século passado, isso passou a 25 anos. A cada 25 anos aconteciam mudanças, aconteciam transformações, e acontecia algo significativo que mudava aquele tempo. No final do século passado, isso passou a 10 anos. A cada década aconteciam grandes mudanças. Mas nós estamos vivendo um tempo em que essas mudanças hoje, elas acontecem em menos de 10 anos. Se você comprar qualquer aparelho tecnológico ou da tecnologia atual, um celular, uma TV ou qualquer aparelho dessa natureza, você vai perceber que quando você chega na loja e diz: eu quero o último iPhone, a última série que saiu. Só que 18 meses depois ele já saiu de linha. 18 meses depois ele já não é mais a última linha. 3 anos depois já não encontra mais manutenção, porque as peças dele já não são mais fabricadas. As coisas estão acontecendo numa rapidez muito grande. É muito grande as mudanças que acontecem. Steve Jobs, o grande líder da tecnologia, disse que se ele conseguisse desenvolver um aparelho que uma criança de 3 a 5 anos conseguisse mexer, manusear, ele teria alcançado o êxito. E a gente pega qualquer aparelho e entrega na mão de uma criança de 5 anos de idade, de 3 anos de idade. Essa criança consegue
manusear, abrir os aplicativos, começar a brincar, começar a abrir jogos e coisas, né? Talvez uma pessoa de mais idosa, uma pessoa ela não consiga mexer, e uma criança consegue chegar em um aparelho e mexer. O que nós temos visto hoje? Que as coisas estão acontecendo muito rápido, as transformações acontecem muito rápido. Mas entendendo isso, eu começo a pensar numa segunda expectativa, porque eu começo a ter uma percepção muito clara que esta geração vive melhor do que as gerações anteriores. Calma aí, parece uma incongruência. Como as gerações desta geração, a geração que nós fazemos parte, a geração que está aqui hoje, é melhor do que as gerações passadas. Nossos pais conquistaram grandes coisas no âmbito espiritual. A igreja que nós estamos aqui é conquista dos nossos pais, é conquista dos nossos antepassados. E como nós vivemos hoje? Eu nasci na igreja, eu tenho 39 anos de idade. Nesses 39 anos de idade, eu vivi grandes mudanças na igreja. Eu fui criado debaixo dos bancos da igreja. Cresci nas vigílias que amanheciam. Eu participei das escolas bíblicas dominical, em que a gente ia para a escola bíblica dominical com uma alegria uma euforia muito grande. Mas eu descubro que eu sou sobrevivente, que muitos da minha geração não estão mais servindo a Deus. Eu descubro que eu sou sobrevivente de uma igreja que mutilava, sou sobrevivente de uma igreja que não estava preocupada com pessoas, sou sobrevivente de uma igreja que estava baseada em aspectos. Mas eu não estou falando de doutrina, não estou falando aqui de costumes. Estou falando de que a gente não voltava para buscar aqueles que estavam pelo caminho, que a gente deixava muita coisa para trás. Eu venho de lá, e aí a gente começa a tentar viver um saudosismo que não é que ele não valeu a pena, pelo contrário, foi muito significativo. Os momentos passados, nós estamos vivendo o que nós vivemos hoje em resultado daquilo que aconteceu no passado. Mas nós vivemos uma época totalmente profética. Nós vivemos uma época profética para a nossa vida. Nós vivemos uma época profética para a igreja local. Nós vivemos uma época profética para a liderança. Profecias lançadas no passado, profecias lançadas sobre a igreja no Brasil, profecias lançadas sobre vidas estão se cumprindo
isso o tempo passava e não acontecia. Parece que as coisas iam acontecendo. Deixa eu te dizer uma coisa sobre a igreja neste lugar. Deus está pronto para cumprir a sua palavra lançada sobre este lugar, e muitas estão se cumprindo. Precisamos clamar, clamores específicos, orarmos de maneira profunda, orarmos de maneira com clamores específicos, porque Deus quer mandar uma onda poderosa de avivamento. Deus quer mandar uma onda poderosa de graça. Deus quer mandar uma onda poderosa de poder. Quando eu vejo a liderança jovem, líderes que estão despontando, líderes que estão fazendo a diferença, líderes que Deus está levantando neste tempo, eu digo: Senhor, as palavras lançadas pelos nossos pais, elas vão se cumprir. Eles disseram que esta geração seria uma geração falida, mas tu vai mudar a história, e um milagre acontece, porque não é uma geração falida que eu estou vendo. Eu estou vendo uma geração que está olhando para cima e está dizendo: Senhor, derrama, porque nós queremos viver um tempo novo na terra. É hora de nós clamarmos, porque está pronto para um grande avivamento ser derramado, está pronto para algo poderoso acontecer. Nós precisamos adorar, porque a adoração move o coração de Deus. Nós precisamos adorar, porque a adoração faz toda a diferença. Quando eu vou para a Bíblia, eu encontro Jesus no lago da Galileia, indo para a terra de Gadara. Encontra-se em Gadara com um homem liberto, um homem de demônios. Entra de novo no barco e volta para Cafarnaum, ou se dirige para Cafarnaum. A Bíblia diz que quando ele chega em Cafarnaum, ele encontra-se com um homem mestre dos judeus. Aquele homem diz assim: Jesus, vai na minha casa. Mas antes dele pedir para Jesus ir na sua casa, a Bíblia diz que ele roga. Ele lança-se de joelhos no chão, lágrimas nos olhos, e ele está dizendo: pelo amor de Deus. Ele adora, ele roga, ele suplica. E Jesus não suporta um coração adorador, não suporta um coração que adora, não suporta um coração que clama, não suporta este coração. E ele diz: eu vou. No meio do caminho ele encontra-se com uma mulher que, jovem, talvez não tivesse seus 25 anos ainda, porque ela tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Aquela mulher que agora encontra-se com Jesus, já havia passado por médicos, gastou seu dinheiro com a medicina e nada resolveu. Ela aproxima-se de Jesus e toca nele. Ela tem uma sensação de milagre. Não tem cura, mas tem uma sensação de milagre. Quando ela recebe uma sensação de milagre, Jesus diz: quem me tocou? Quem me tocou? Alguém recebeu uma sensação de milagre. Alguém recebeu uma sensação de uma ação, de uma virtude que saiu de mim. A mulher não suporta e ela adora. A Bíblia diz que quando ela adora, ela recebe 4 milagres. Primeiro, o milagre da libertação do estigma que a condenava. Segundo, ela recebe a cura, porque ele diz assim: filha, ou numa expressão ele diz assim: filhinha. Essa palavra filhinha, Jesus não disse para mais ninguém na Bíblia Sagrada, só disse para ela. E ele diz, quando diz filhinha,
ser curada agora. Ela recebe um milagre de cura, mas antes de receber o milagre de cura, ela se prostra e adora. Adoração faz a diferença. Porque aqui o Senhor diz assim: os meus olhos procuram os fiéis na terra. Os meus olhos procuram adoradores que adoram em espírito e em verdade. Adoradores. Nós precisamos servir. Servir é o propósito de Deus na terra. Servir é o propósito de Deus. Ele aqui está dizendo que nós devemos olhar o tempo, aproveitar o tempo e servir. E quando eu digo servir, você vai dizer assim para mim: pastor, é hora que nós servirmos ao Senhor, orando, cantando, lendo Bíblia, é hora de nós. Sim, é esta hora. Mas também, quando o Senhor diz assim, sirva, Ele estava dizendo assim que você precisa servir as pessoas. Servir pessoas. Quando a Bíblia diz servir, a gente imagina que servir a Jesus, eu sirvo a Deus. Quando que eu estou servindo a Deus? Eu estou servindo a Deus quando eu estou orando. Eu estou servindo a Deus quando eu estou lendo Bíblia. Você, quando está fazendo isso, você está se posicionando na presença do teu grande Senhor. Como que eu sirvo a Deus? Você serve a Deus quando você serve o teu semelhante. Você serve a Deus quando você serve as pessoas. Ele disse em certa ocasião assim: tive sede, não me deste de beber. Tive fome, não me deste de comer. Eu tive preso e não me visitaste. Eles dizem assim: Senhor, quando que tu teve fome, sede, estava preso e nós não te visitamos? Ele disse: quando vocês fizerem, ou não fizeram a um destes pequeninos, vocês deixaram de fazer a mim. Quando vocês fizerem a esses pequeninos, a mim me fizestes. Servir a Deus é servir pessoas. Quando eu sirvo a Deus, eu sirvo as pessoas. Jesus não veio aqui para ser servido. Jesus não vai vir aqui para nós servirmos para Ele um copo d'água. Jesus não vai vir aqui para nós servirmos para Ele um prato de comida. Não vai vir aqui para nós servirmos. Não, Ele não vai vir. Ele só requer a nossa adoração a Ele. Mas eu digo uma coisa para você: Ele está esperando que eu e você façamos a diferença na terra, porque é tempo de nós ganharmos vidas para o Senhor, trazermos jovens que estão nesse momento em lugares diferentes desta cidade, mas nós sabemos que o melhor lugar para se estar é aqui nesse lugar. Deus quer trazê-los para estar conosco. Deus quer trazê-los para estar aqui. Só que a gente quer viver um novo tempo, mas nós não sabemos por que nós existimos. Nós não sabemos o que nós estamos fazendo de verdade. Estamos fazendo porque os demais fizeram. Estamos fazendo porque alguém disse que a gente precisava fazer. Mas o detalhe é que nós não entendemos o propósito. E como eu encontro gente que não sabe o propósito da sua existência? Gente que, se eu perguntasse para ele: por que você existe? Por que você está aqui? Se eu perguntasse para você: sabe o que você está fazendo na terra? Qual o propósito da sua existência? Você sabe qual é o teu lugar no corpo de Cristo? Você sabe qual é o seu chamado ministerial? Por que você estuda? E se estuda, onde quer chegar? Por que a gente acha que viver um novo tempo é simplesmente a gente dizer: vamos começar tudo de novo? Deus quer nos dar um novo tempo. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus quer levantar líderes efetivos. Deus quer levantar você, a tua vida, para provocar uma grande transformação. Nós somos agentes de transformação. Somos levantados por Deus para promover um tempo novo. Temos muito
muito que conquistar. Temos muito que conquistar. Eu louvo a Deus quando a gente olha e vê o que os nossos pais fizeram. Líderes, o que os nossos pais fizeram é o que nós estamos desfrutando hoje. Mas o que é que nós estamos fazendo para as próximas gerações? O que é que nós estamos fazendo para as gerações futuras? Nós precisamos conquistar. Deus já nos deu a terra. Deus já nos deu a terra. Ele disse apenas: conquiste agora. É teu. A direção e sabedoria Ele quer nos dar. No bairro que você mora, na rua que você mora, no lugar onde você mora, Deus quer dar aquela rua nas suas mãos. Deus quer dar aquele lugar nas suas mãos. Nós somos partes do projeto, do propósito de Deus para esse tempo e para essa igreja. Eu vou repetir. Nós somos parte do propósito de Deus para esse tempo e para essa igreja. Só temos que entregar a Deus nossos dons, talentos, caráter, dedicação e dependência. Nós só temos que entregar a Deus nossos dons, talentos, caráter, dedicação e dependência. E Deus vai devolver para nós como são. Quando eu dou para Ele meus dons, quando eu dou para Ele os meus talentos, quando eu sirvo ao Senhor com a minha vida, quando eu entrego independência de Deus, Deus devolve para mim sua dedicação com unção, com autoridade e com favor. Eu vou repetir. Deus devolve para nós com unção, com autoridade e com favor. Ele devolve para nós. E agora você diz: pastor, mas o que é unção? Unção é a capacitação de Deus às pessoas. É o credenciamento para cumprir uma missão específica. É o tornar algo especial dentro do propósito divino. É ser o que você não seria. É fazer o que você não faria. É chegar aonde você não chegaria. Deus quer derramar unção sobre as nossas vidas. Amém? O que falta para nós não é vontade. O que falta para nós não é porque hoje nós somos capazes de fazer muito mais do que os nossos pais fizeram, porque eles não tinham tecnologia, eles não tinham um microfone como este, os nossos pais não tinham WhatsApp para falar em tempo real com pessoas ao redor do mundo, os nossos pais não tinham internet, os nossos pais não tinham templos bonitos climatizados como nós temos, os nossos pais não tinham um aparato para música como nós temos hoje. E Deus nos deu para nós vivermos esse tempo. Deus nos deu para nós vivermos este tempo. O que falta então? Unção de Deus. E Ele quer derramar nesta noite sobre as nossas vidas unção para fazermos nesse tempo. Nós vamos inaugurar esse novo tempo, mas com unção de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho vivido um ministério, um pastoreio, que eu tenho me perguntado todo dia: Senhor, eu preciso me reciclar todo dia, eu preciso reaprender. Por quê? Porque eu preciso alcançar uma nova geração, eu preciso deixar um legado para a nova geração. Eu olho para Ezequias, que Deus chega para ele e diz assim: Ezequias, põe a tua casa em ordem. Deus estava dizendo para Ezequias: Ezequias, você já está há 14 anos no trono e você não tem filhos, você não está preocupado com a próxima geração.
E a Bíblia diz que Deus, ele ora ao Senhor. Ele não tinha compreensão completa sobre oração. Ele não tinha compreensão completa, porque oração não é só nós conseguirmos de Deus o que nós queremos, mas oração também é Deus conseguir de nós o que Ele quer. Amém? Quando nós vamos entender aquilo que Jesus viveu no Getsemane, nós passamos a ter uma compreensão completa sobre oração. E deixa eu dizer uma coisa: Deus não vai nos dar o que nós não compreendemos. Deus não vai ministrar sobre nós o que nós não compreendemos. Se você não tiver compreensão completa, Ele não vai te dar. Você não vai viver o melhor, o novo, o especial de Deus, o grande de Deus, se você não abrir a tua mente para viver e para entender como Deus quer operar nesta geração. Se você não entender como Deus quer operar nesse tempo, como Deus quer operar na tua vida, como é o particular de Deus para comigo, como Ele quer fazer comigo, como Ele quer fazer com você. Deus não te levantou para ser simplesmente um step. Você foi levantado para fazer a diferença, e você faz parte do plano de Deus para esse tempo. Toca nessa pessoa do teu lado e diz: você faz parte do plano de Deus. Aleluia. Você faz parte do plano de Deus para esse tempo, para esta geração. Você faz parte do projeto de Deus. A gente precisa ter compreensão completa. A gente está tentando entender Deus, mas está entendendo de maneira parcial. Todos os dias eu levanto e começo a falar: Deus, eu quero ter compreensão completa do que tu quer fazer nesta geração. Ezequias não entendia, não tinha compreensão completa do que era isso. Ele acreditava, porque ele chega diante de Deus e diz assim: Senhor, faz o seguinte, me dá, eu quero mais vida, eu não quero morrer. Ele tinha um diagnóstico médico que estava doente, mas ele recebe o diagnóstico do profeta: vai morrer. Ele chega diante de Deus e diz assim: Senhor, faz o seguinte, tu sabes quem eu sou, tu sabes que eu tenho te servido, tu sabes que eu tenho sido fiel. Isaías já está na saída da cidade, diz assim: volta para ele, diz que eu vou dar para ele mais 15 anos de vida. Só que tem um problema: a gente não acredita que a gente precisa fazer as mudanças agora, que a gente precisa tomar uma posição hoje, que a gente precisa tomar uma posição diante da presença de Deus agora. Ezequias, ele entendia uma coisa: resolver os problemas da vida é coisa que se faz no último minuto de vida. Se eu tenho mais tempo de vida, eu não preciso mudar as coisas agora, eu mudo depois. Se eu tenho mais tempo, muda-se depois. E ele sofreu com isso. A Bíblia diz que quando ele morre aos 54 anos de vida, ele agora tem um filho, o filho tem 12 anos. Manassés foi o pior rei de Israel. Ele estava tão envolvido consigo mesmo que ele esqueceu da próxima geração. Samuel, pensa no sacerdote Samuel. Leia Samuel, 1 Samuel capítulo de número 8. Samuel está velho, chama os seus 2 filhos e diz assim: agora vocês vão comandar esta nação. O povo rejeita, porque a Bíblia diz que Samuel foi um grande sacerdote, mas os seus filhos não viveram nos caminhos dele. Samuel foi talvez uma das grandes restaurações de Israel, mas ele não soube cuidar da próxima geração, não soube cuidar da geração futura. A Bíblia diz que no capítulo 12 de 1 Samuel, diz que ele chega e diz assim: olha, vocês me conhecem, tenho feito isso, tem alguma coisa contra mim. Os homens, os líderes daquela época dizem assim: não temos nada contra ti. Ele diz assim: mas qual é o problema com os teus filhos? Eles dizem: os teus filhos não andam nos teus caminhos. Deus vem e diz assim: Samuel, eles não estão rejeitando a ti, mas eles estão rejeitando a mim. Sabe o que Deus estava falando para Samuel? Deus estava dizendo assim: Samuel, você não cuidou da próxima geração, você não cuidou do futuro, você não cuidou do amanhã. E quando a gente não cuida do amanhã, a história de amanhã, ela pode ser trágica.
Um avivamento, o grande desafio não é nós entrarmos no avivamento. O grande desafio não é nós vivermos no avivamento. O grande desafio é fazer com que o avivamento que nós estamos vivendo hoje perdure para as próximas gerações. Fazer com que o avivamento ele tenha uma continuidade, que os nossos filhos sejam mais intensos do que nós. Fazer com que a geração que está aqui e as gerações que virão vivam o melhor de Deus sobre a terra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está nos chamando para um tempo de mudança, um tempo novo. E Ele quer que nós façamos parte disso. Eu confesso a você que o que está ardendo aqui dentro do meu coração hoje é Deus, o Espírito Santo, me dizendo assim: eu quero mudar, eu quero fazer, faço coisa nova. Glória a Deus. Quando a gente passar a viver com intensidade as coisas espirituais, e esse tempo é hoje para viver isso, Deus vai derramar de algo muito poderoso. Pega o microfone aí, vamos ministrar juntos. Eu quero pedir para você ficar em pé. Unção precisa fazer parte da tua vida. Unção precisa fazer parte da tua vida. As pessoas têm que reconhecer que há unção na tua história, na tua vida. Há uma geração que vai vir depois de nós. Como me entristece quando eu vejo pessoas que Deus quer usar nesse tempo, mas elas não conseguem se desvencilhar das coisas terrenas e entrar numa dimensão espiritual. Há um mover soberano de Deus sendo derramado nesse lugar hoje. Deixa eu só te dizer uma coisa. Deus quer fazer de você, da tua vida, algo extraordinário na terra.